Na nossa aula de hoje, nós estudaremos sobre os ciclos naturais. Primeiramente, estarei falando sobre as estações do ano. Posteriormente, falarei um pouquinho também sobre as regularidades da Lua. Então vamos lá. O que são as estações do ano? Em algumas regiões do planeta ocorrem 4 estações climáticas distintas que alteram a temperatura e o comportamento tanto das plantas quanto dos animais. E essas estações elas ocorrem em períodos sucessivos de tempo, ou seja, uma após a outra, por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol, ou seja, em decorrência do movimento de translação do nosso planeta. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada estação. Vamos lá, a primeira estação é o outono. Nesse período, as folhas elas caem das árvores e ocorrem as colheitas. Os dias eles são mais curtos e apresentam uma temperatura mais amena, certo? Vamos para a nossa próxima estação, que é o inverno. O inverno é a estação mais fria do ano e nessa estação pode acabar ocorrendo neve em determinadas regiões. Nessa estação também alguns animais eles acabam migrando para regiões mais quentes e outros eles acabam se escondendo dentro de cavernas para hibernar, ou seja, para dormir durante esse período. As plantas gramíneas, como o capim, a grama, elas morrem e deixam as suas sementes no solo, tá? Nessa estação do ano, os dias eles são mais curtos, ou seja, acaba escurecendo mais cedo, certo? A nossa terceira estação é a estação das flores, é a primavera. É nesse período em que nós podemos perceber um florescimento mais intenso, né, das plantas e também a reprodução dos animais. Os dias eles voltam a ser mais longos, com uma temperatura agradável. E agora nós vamos para a nossa última estação, que é o verão. O verão é a estação mais quente do ano e ela possui dias bem longos. As árvores produzem muitos frutos também nessa estação. Uma coisa bem importante que a gente tem que frisar aqui é que, devido ao vasto território do nosso país, é natural que as estações do ano elas não se apresentem da mesma forma em todo o país, em todo o território. Por exemplo, aqui na nossa região, na região amazônica, o estado do Amazonas ele se localiza próximo da linha do Equador, né? E portanto o clima aqui ele é quente e úmido. E essa quentura e essa umidade ela acaba definindo apenas em 2 estações bem definidas, né? Que é a época da chuva e a época da seca, tá? Mas isso significa que nós não possuímos as 4 estações? Não, não é isso, né? Nós possuímos as 4 estações, mas por causa dos fatores do calor e da alta umidade, as estações do ano elas não se apresentam de maneira definida para nós, como se apresenta nos estados do sul, certo? Porque é um outro tipo de clima, é um outro tipo de vegetação, certo? Então entendam, as estações do ano elas nunca vão se apresentar da mesma forma diante do nosso território imenso, do nosso país, certo? Um outro ponto interessante que eu gostaria de frisar aqui é o termo errôneo que nós utilizamos para definir a época das chuvas. Na verdade, o termo utilizado como inverno amazônico, a gente tem que abrir um parênteses aqui, que o inverno ele não é caracterizado pela quantidade de chuvas, tá? O inverno é uma estação do ano em que ela se baseia também no movimento de translação da Terra, tá? E é nessa posição da Terra em relação ao Sol é que define as estações: primavera, verão, outono e inverno, certo? Não é a quantidade de chuva que define o inverno, mas a sua posição, a posição ali da Terra em relação ao Sol. Ou seja, a linha do Equador corta, né, a linha imaginária
corta o nosso planeta ao meio, e aí nós temos dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando o hemisfério norte está no verão, o hemisfério sul ele está no inverno. Todos os países, todos os estados, eles estão no inverno, certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as regularidades da Lua, tá? Olha só, o fenômeno das marés, que é o movimento de elevação e abaixamento das águas marítimas, ele está ligado à influência da Lua sobre os mares, tá? Os seres vivos das regiões litorâneas, eles acabam se adaptando a esse movimento das águas. Então, hoje, há muitas ideias sobre a influência da Lua e dos demais astros sobre o ambiente. Mas o que nós já sabemos é que os animais e as plantas de ambientes aquáticos, eles são afetados sim, diretamente pelas marés. E elas acabam sendo afetadas pelas mudanças da Lua. Os mexilhões, por exemplo, eles podem se fixar ali nas rochas em diversos níveis de altura, por quê? Porque as mudanças nas marés acaba propiciando a sobrevivência, trazendo água e alimento para eles, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e eu encontro vocês na nossa próxima aula.